Depois que eu termino de trabalhar alguns conceitos, eu faço uma aula livre. Eu acho que muitas pessoas podem olhar para a aula livre e falar assim, nossa, é um momento que o professor não trabalha. Eu não penso dessa forma, é um momento que a gente deixa o nosso aluno a exercitar aquilo que ele mais gostou na nossa aula. Em matemática, vai ser muito difícil alguém pedir uma aula livre para ficar fazendo exercício de matemática. Uma aula de ciência, dificilmente ele vai ficar pedindo para fazer um tempo. Mas educação física, a criança gosta tanto que a gente ainda tem essa possibilidade de falar, olha, esse momento é um momento para você exercitar de uma forma sem tanto direcionamento aquilo que você gosta tanto, que é o jogo e a brincadeira, talvez até o futebol, é uma coisa que as crianças gostam muito, por que não abrir esse espaço? Eu me sinto mal, para te falar a verdade, às vezes, porque dá aquela sensação, nossa, eu não estou fazendo nada, e aí eu fico procurando o que fazer, arrumar alguma coisa, ficar de olho nas crianças, ficar gerenciando o que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo, qual outra disciplina na escola os alunos vão pedir um tempo para fazer aquilo exatamente que você está ensinando para eles? Então, nesse momento, é um momento muitas vezes de avaliação. Porque o que acontece? Se eu estou trabalhando no circuito, parei, terminei, trabalhei, fiz circuito com pé de lata, fiz circuito pulando, fiz circuito trazendo os animais, então nessa vez é um sapinho que vai fazer, não sei. São várias opções que você pode fazer, você pode criar, e quando a gente cria, por exemplo, pega-pega, ela é uma coisa simples e a gente vai criando em cima do pega-pega até um momento que já nem parece mais aquele primeiro pega-pega. Eu coloco personagens, eu mudo algumas regras, então eu vou transformando esse pega-pega e vou utilizando, e as crianças estão sempre pedindo, eu quero pega-pega, eu quero pega-pega, porque eles gostam muito dessas atividades. Se você trabalhar com os jogos e as brincadeiras, dificilmente ela vai ser chata para quem faz. É mais para quem olha de fora do que para quem está fazendo. A aula livre é super importante. Eu acredito nisso também, viu, Ni? E não só, e é um momento de avaliação. É quando eles trazem aquilo que eles aprenderam. Então, por exemplo, eu já tive turmas que só queria futebol, então você tem que negociar com eles. Hoje nós vamos ter aula de basquete, por exemplo, e depois que a gente tiver mais ou menos, vamos supor, essa semana que vem eu vou dar uma aula livre, vocês vão escolher o que vocês querem, então eles vão pedir aí o futebol. Depois de um tempo que você vai variando cada vez mais as atividades, você começa a perceber que eles começam a pedir outras coisas que você já trabalhou. De uma certa forma, é um respaldo daquele seu trabalho. Poxa, olha, ele fez essa atividade, ele aprendeu, aumentou o repertório dele e agora ele está trazendo isso para nossa aula, para a aula livre. Então eu vejo a aula livre não só a questão de tomada de decisões, que é importante, a forma deles se organizarem. Então muitas vezes a gente tem vontade de chegar, não, ó, então vai ser aula livre, vai ser futebol, então tá, a gente vai fazer futebol, faz assim, eu vou organizar, vocês... Não, deixa eles se organizarem. É muito interessante. Aí vai ter aquele que vai falar, poxa, eu quero jogar basquete e ninguém quer jogar basquete comigo. Como que eu resolvo? Aí você traz essa problemática para o grupo. Gente, vocês fizeram na aula livre hoje, vamos supor, a queimada, mas um colega gosta de basquete. Como que a gente pode resolver isso? Será que numa próxima aula livre a gente pode fazer isso para que ele também possa participar? E você vai trazendo isso para eles. São outros debates também, outras formas até de entender melhor a turma, que eu acho bem interessante. Mas infelizmente muitos colegas de profissão só ficam na aula livre, aí se perde o objetivo, concordo, que é o tal do rola-bola, né? O rola-bola, aí só isso não interessa, não para o aluno, não para a escola, não é o nosso objetivo, não é o nosso trabalho de professor. Aline, sim, o momento livre favorece a criatividade e resolução de problemas. Não toda aula, mas vez ou outra é muito importante. Depende muito, e essa questão de não toda aula, por exemplo, se você acabou de pegar uma turma de 8º ano, que o ano passado não tinha aula de educação física, era só rola-bola, você vai ter que ceder mais se você quiser eles com você. Então, talvez uma aula por semana vai ser aula livre. E depois você vai espaçando isso. Então você pode ir usando essas estratégias. Não adianta você chegar com tudo e achar que ele vai fazer com você as atividades.
não é assim que funciona. Então a gente precisa ir devagar. Vai negociando, vai estendendo esse tempo até um momento que eu já tive turma que não gostava de jeito nenhum de aula livre. Eles gostavam de aula que estavam sendo direcionado e tudo mais. E também dá para trabalhar dessa forma. Eu não consigo deixar meus alunos livres. Diana, eu também não conseguia. E quando a gente trabalha com anos iniciais é mais fácil. Com os mais velhos você precisa de ter essa negociação. Até para que eles consigam ver que você realmente consegue trabalhar com eles. É muita negociação com os mais velhos. Com os mais novos é mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, é uma forma de você fazer uma avaliação. Observar esse momento livre. Como eles se organizam. Trabalhar com crianças de 4 e 5 anos é muito diferente, com certeza. Eu não tenho dúvida. Inclusive, se você for fazer aula livre, tem que ser tipo 10 minutos livres. Porque se você fizer muito mais que isso, uma aula livre com 4, 5 anos, particularmente eu não acredito que dê certo. Até mesmo porque o direcionamento é muito mais importante quanto menor eles são. É um momento que você pode avaliar como eles estão, só que ao mesmo tempo, 4, 5 anos é muito difícil você fazer isso. Em casa, se você tiver um filho só de 4 anos, se você ficar deixando ele o tempo inteiro livre, você não dá conta. Você tem que estar direcionando. Se você tem um objetivo de aprendizado, tem que ser assim. Tá? Agora, lógico, se você quer trabalhar um pouquinho, até da autonomia dele, é interessante fazer alguns momentos